Hoje eu vou conversar um pouquinho para falar um pouco sobre o ensino híbrido, né? Então a gente sabe que desde o ano passado já vem essa história do ensino híbrido e que para todo mundo isso fica muito complicado, porque é uma modalidade bem diferente do que a gente está vivendo, do que a gente está acostumado a viver, nós professores, e a gente tem que sempre pensar, a escola sempre vai mudar, né? Então, assim, a educação sempre vem mudando ao longo do tempo. E quando a gente fala de ensino híbrido, na verdade é um nome que se dá a algo que a gente já faz há muito tempo, a uma modalidade que a gente já faz desde quando a escola é escola, desde quando a educação é educação. Então, na verdade, quando você professor, manda a tarefa para casa de um aluno, você vai ver que realmente ele vai fazer essa tarefa, depois ele vai trazer para você corrigir. Então, exatamente, é o conceito de ensino híbrido, quando você coloca o aluno como protagonista ali mesmo, e você pensa de uma forma a estar misturando, na verdade, metodologias, ferramentas em relação à aprendizagem do aluno para poder estar favorecendo ele. Então, quando a gente fala sobre ensino híbrido, a gente tem que pensar que isso já vem acontecendo há muito antes. Então, o ideal é que aconteça de uma forma natural, que os professores compreendam esse ensino híbrido de uma forma natural, e não apenas de uma forma mecânica ou como algo novo que está por aí, que está em moda e que todo mundo tem que fazer. Não, a gente tem que pensar, os professores precisam pensar e entender que o ensino híbrido, na verdade, ele já vem de muito tempo, e que esse vir de muito tempo, ele vai proporcionar para a gente um conhecimento maior daquilo que a gente está realizando, né, daquilo tudo que a gente faz, na verdade, né? Daquilo tudo que a gente faz. Então, o ensino híbrido, na verdade, ele vem aí de uma forma da gente estar utilizando diversas metodologias ativas, né, dentro da educação. E isso não quer dizer que eu vou estar utilizando só uma tecnologia, mas tá? Uma tecnologia baseada em internet ou baseada em qualquer que seja outra tecnologia, o tablet, uso do computador, uso de atividades online ou não. O ensino híbrido ele vem para ser mais do que isso, ele vem transfigurando essa aprendizagem, colocando esse aluno no meio do processo educativo, e esse aluno que está ali no processo educativo, a gente precisa pensar no papel do professor, na cultura escolar que é desenvolvida, nesse espaço físico que vai ser disponibilizado para o aluno, tanto dentro da escola quanto em casa. O professor precisa pensar na questão de avaliação, de que forma que eu vou estar avaliando o meu aluno nesse período de ensino híbrido, né? Eu vou estar utilizando tecnologia, eu não vou estar utilizando, e principalmente, estar pensando aí nessa autonomia do aluno, ou seja, quando a gente fala de ensino híbrido, então, a gente está falando, na verdade, sobre uma personalização do ensino. Então, a gente personaliza esse trabalho que vai ser desenvolvido com a criança, esse trabalho que vai ser desenvolvido com todo mundo, né? Então, a criança ali, ela está como centro de tudo. Então, as escolas, os educadores têm que começar a pensar em outras alternativas para que os alunos não fiquem longe desse ensino que a gente tinha até 2019, que era o ensino formal, né? Que era dentro da escola e que não tinha nenhum tipo de aula online, que não existia nada disso. Tá? Então, é uma tecnologia que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só de tecnologia em relação ao uso de computadores e nada do tipo. Tudo que nós utilizamos na nossa vida é tecnologia. Então, com a BNCC, ela vem trazer para a gente essa questão do uso de tecnologias dentro da sala de aula, de forma ética, de forma crítica, de forma responsável, além de ser pelo aluno, também pelo professor. Então, o professor também tem que estar pensando nessa questão da escola, né, essa hibridez que tem com essas ferramentas. Então, algumas situações aí a gente tem que pensar na resistência dos professores que têm alguma certa resistência no uso de tecnologias dentro desse processo educacional. Então, pensar que a partir dessa experiência que nós tivemos ano passado, 2020, com o ensino remoto, que é aquele ensino que nós ficamos em casa, né, uma coisa mais emergencial, a gente tem que passar isso para o que realmente é agora
na nossa vida esse ano, 2021, e que não vai ficar para trás, que ele vai continuar. Então, quando a gente fala sobre o ensino híbrido, a gente tem que pensar isso. Paralelo a essa questão de estar desenvolvendo a autonomia do aluno, esse protagonismo dele, a gente vem acontecendo aí em diversos estados, diversas cidades brasileiras, esse retorno gradual das crianças. Então, vem para o espaço físico da escola. Algumas crianças estão vindo para o espaço físico, outras não. Então, nós temos que pensar de que forma que eu posso estar ajudando essa criança que está em casa, essa criança que está na escola, de que forma que eu posso estar complementando essas atividades, de que forma que eu posso estar complementando essas aprendizagens da criança, garantindo alcançar essas competências da BNCC que eu tenho, as 10 competências gerais, e garantindo todas as habilidades essenciais para o ano e com o do ano passado. Né? Esse currículo aglutinado que nós fazemos todo ano, que a gente retoma as aprendizagens, que a gente faz essa retomada de tudo aquilo que nós já vimos com as crianças, para poder estar desenvolvendo novamente e partindo daí. Então, estabelecer uma relação de, primeiro, uma relação entre a educação e a tecnologia, depois uma relação entre professor e aluno, e como que vai se desenvolver aí esse ensino híbrido dentro da escola, de que forma que isso vai estar acontecendo e de que forma que isso vai estar sendo desenvolvido aí por todo mundo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é esse ensino híbrido, na verdade, né? Porque a educação, na verdade, ela sempre foi híbrida. Nós sempre tivemos aí essa questão dessa aplicabilidade de diversas formas de aprendizagem. Tanto na tarefa que o professor mandava para casa, na nossa época, quando a gente estudava, e a tarefa que nós mandamos para casa também das crianças, para que eles estudem, né? Uma atividade para que faça em casa, um trabalho para que seja realizado em grupo. Então, são metodologias que nós temos aí, os professores, que a gente lança a mão para poder estar utilizando dentro da escola, a favor da escola, a favor da aprendizagem. Então, esse ato de educar sempre passou por diversos espaços. Então, isso a gente já tem que ter em mente, que dentro da escola existe uma educação formal, e que em outros espaços existem a escolarização que é informal, na verdade. E esse ensino híbrido aí, ele vem permear dentro desses espaços com diferentes tarefas, com diferentes objetivos. Cada espaço que eu vou estar utilizando, eu vou estar pensando num objetivo maior. Sempre naquele objetivo de estar estimulando essa capacidade de interação dos alunos, essa capacidade de protagonismo, essa capacidade dele estar se desenvolvendo autonomamente. Então, o ensino híbrido, ele vem aí aliar dessas formas de aprendizagem que a gente tem dentro das escolas. Só que a gente tem que pensar que o ensino híbrido ele não vai se misturar apenas o presencial e o virtual. Né? Isso aí não é só isso que vai caracterizar o ensino híbrido, não é dessa forma. Também é da forma que a criança vai estar aprendendo. De que forma que eu, como professor, vou estar desenvolvendo uma metodologia, eu vou estar desenvolvendo alguma coisa que permita que essa criança realmente trabalhe em casa e trabalhe dentro da escola. Então, por exemplo, quando você manda uma tarefa para a criança, você espera um resultado daquilo. É da mesma forma no ensino híbrido, você vai esperar um resultado potencial da criança naquilo que você teve como objetivo. Fazer alguma atividade, realizar uma tarefa, construir, fazer uma pesquisa. Então, tudo isso é relacionado ao ensino híbrido. É que a gente não estava acostumado, na verdade, com esse nome híbrido, assim, né, dessa forma. Então, o aluno, como protagonista do aprendizado, eles são aí centro, né, eles precisam estar centrado aí nesse processo de aprendizagem, o aluno. Então, tem que pensar o que o meu aluno precisa. Então, essa personalização, né, do ensino, esse ensino híbrido, que vai ser personalizado para a criança, de que forma que eu vou estar alcançando as aprendizagens que eu quero. Né, de que forma que eu vou estar pensando para desenvolver essa aprendizagem das crianças. E nisso a gente tem a questão de William Glasser, que traz aquela questão da pirâmide de aprendizagem, né, da forma que a gente aprende. Como que a gente aprende? Por exemplo, nós temos a questão de que eu posso ler, eu posso escutar, eu posso ver e ouvir. Cada dessas ações me permite aprender de uma determinada maneira. Então, por exemplo, eu aprendo 10% quando eu leio. Quando eu vejo e quando eu ouço, eu aprendo 50%.
né? Então, eu tenho uma 50% de chance a mais de poder estar aprendendo aí. Agora, quando eu converso, quando eu pergunto, quando eu for repetir, quando eu preciso relatar aquilo, quando eu preciso dar uma definição para aquilo, 70% daquilo que eu vou discutir com as pessoas e vou desenvolver nessas ações, eu vou estar aprendendo. E quando eu explico aquilo, quando eu preciso explicar, quando eu preciso resumir, quando eu preciso estar estruturando algo, né, dentro de uma atividade, eu, criança, eu vou aprender 95% a mais. Ou seja, eu vou ter uma oportunidade maior de aprendizagem dentro do ensino híbrido, né? Então, eu tenho que pensar que esse ensino híbrido aí, ele não vem só para contextualizar o aluno nesse meio, ele vem também para mostrar que o professor precisa de uma formação para que ele entenda de que forma que as ações, né, coletivas são desenvolvidas dentro da escola e de que forma que essas ações podem alcançar objetivos específicos, né, problematizando as situações, agregando saberes para as crianças, pensando nesses aprendizados de uma forma diferenciada, desenvolvendo a autonomia da criança, trazendo a questão do tradicional, né, da escola tradicional, onde as crianças estão presentes ali, vamos colocar o tradicional nesse sentido, da escola tradicional com as crianças no tradicional, com a escola de uma forma mais remota mesmo, em casa, onde a criança precisa se desenvolver de uma maneira que ela tem que ter uma certa autonomia para poder realizar, né? Nós mesmos, professores, quando a gente está estudando e vem alguém falar com a gente já perde o foco. Então, imagina uma criança. Então, pensar em que tipo de atividade eu posso mandar para casa para que essa criança realize com autonomia e que, ao mesmo tempo, ela pense de uma forma diferenciada na aprendizagem, né? Que ela pense para aprender. Então, é incentivar essa autodidática que a criança tem, que vai além da questão de orientação da escola e orientação do professor mesmo. É fazer com que o aluno aprenda na prática, é saber aprender, né? Aprender e saber da mesma forma. Promover, por exemplo, discussão de feedback com essas crianças, o que é por meio de... Hoje em dia nós temos as ferramentas, né? Algumas ferramentas que todo mundo tem, que é o WhatsApp, que é uma ferramenta muito rápida de comunicação, e a gente tem que aprender a utilizá-la para isso. Claro, tem os momentos para a gente estar utilizando ela. Eu como pai de aluno, não vou mandar uma mensagem do meia-noite para o professor da criança, porque eu sei que o professor também tem vida social, né, tem a sua vida pessoal, mas eu tenho que pensar de que o WhatsApp, ele vem aí para poder estar facilitando um pouco essa questão de metodologias que se aplicam ativamente na aprendizagem. Então, eu tenho um retorno maior, um retorno mais rápido, um retorno mais fácil por meio do WhatsApp, por exemplo. Além de outros tipos também que a gente tem de estar mostrando. A gente vai falar um pouquinho sobre metodologia ativa depois. Então, qual que é o benefício que se tem do ensino híbrido aí, quando eu vou estar implementando ele dentro do currículo? Então, primeiro, eu vou estar otimizando o tempo. Uma aula, por exemplo, que eu daria, uma sequência didática que eu faria em 10 aulas, eu posso fazer ela em menos aulas, posso fazer em 7, em 8, e deixar 2 aulas para que a criança faça em casa, né, sozinho, para que a criança pense em como estar desenvolvendo isso dentro de casa, para que a criança pense em como está realizando isso dentro de casa, para que a família auxilie a criança também. Então, quando a gente fala sobre o ensino híbrido, não é uma questão que parte só da escola, ela vai partir dos dois lados, né? A criança, como ela é o centro ali da aprendizagem, ela é o protagonista desse processo todo, então eu tenho que pensar que a escola está de um lado e a família está do outro. Se eu tenho uma família que é muito parceira da escola, com certeza essa educação e essa otimização de tempo vai ser muito maior para a criança. Então, quando eu tenho também essa questão de favorecer a escola, favorece também a quantidade de alunos que eu posso atingir. Então, de repente, faltaram 10 crianças naquele dia. Hoje em dia nós estamos aí com um número mais reduzido de crianças dentro da sala de aula. Aquelas crianças que não estão vindo para a escola também têm a mesma garantia de aprendizagem de outras, trazendo aí de uma forma mais diferenciada, com que ela procure, por exemplo, pesquisando sobre algum tema, né? E além disso, a gente também traz aquela questão de deixar a criança ser independente, né? Trazer essa independência para a criança. Mas de que forma que eu aplico isso realmente no dia a dia? Então, primeiro, tem que respeitar a realidade do aluno. De que forma que eu faço isso?
Tá, primeiro eu vou pensar o que aquele aluno conhece sobre as ferramentas digitais, primeiro, que eu vou estar utilizando, de que forma que eu posso estar inserindo essas ferramentas digitais na vida dessa criança e de que forma que a família vai estar me auxiliando nessa interatividade que eu tenho com o cotidiano da criança e com o cotidiano da escola, né, fazendo uma balança entre os dois aí, permitindo que essa criança faça o uso aí, colabore, né, que a família colabore, na verdade, para fazer o uso dessas ferramentas, né, dentro e fora da sala de aula, essas ferramentas como um complemento do ensino presencial. Então, as ferramentas, principalmente as tecnológicas, elas não são a base do ensino híbrido, elas são, na verdade, o quê? Um complemento para estar trabalhando o ensino híbrido. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o ensino híbrido de forma sem estar utilizando ferramentas, eu posso? Posso, eu consigo. Basta eu estar adequando a minha realidade e permitindo que aquela atividade que vai ser enviada para casa, ela tenha todas as orientações, que ela tenha toda a interatividade e que o aluno permita aí que ele entenda autonomamente de que forma vai estar sendo engajado nessa atividade, né? Por exemplo, vou dar um trabalho para eles fazerem sobre pesquisa sobre como se deu a transição do governo, de um determinado governo para o outro. Então, isso é uma forma da criança estar interagindo aí e mostrando para ela. Tá, mas e aí? Eu não tenho como essa criança ir pesquisar. Mas ela pode fazer, por exemplo, pesquisa com pessoas da casa dela, pessoas que viveram, né, por exemplo, transições de governo. Não precisa ser antigo, pode ser agora. Quando a gente trabalha, por exemplo, história, geografia com a criança, a gente trabalha local, esse espaço vivido que ela está agora, que ela vivencia agora. Então, como foi a transição do governo, do outro governo para esse agora? Então, aqui na cidade. Então, de que forma, de como que isso impactou a vida dos meus familiares, dos meus conhecidos, de amigos, de parentes, né? De que forma que isso impactou a cidade, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, as metodologias que a gente utiliza aí dentro do ensino híbrido, elas não precisam ser necessariamente, né, uma questão de tecnológica, tá? Então, a adoção de metodologias tecnológicas, de tecnologia, na verdade, dentro, ela tem que ser bem consolidada, porque o professor, ele precisa ser formado para poder estar utilizando isso. Então, não adianta eu colocar lá e deixar simplesmente. Eu preciso fazer essa personalização do ensino, levando em conta essa diversidade, tanto dos alunos, né, quanto dos professores. Pensar que ambos têm ritmos diferentes, tanto os professores quanto os alunos. Então, eu não vou aí forçar, por exemplo, um professor a utilizar uma ferramenta que ele não conhece, que ele não domina, uma ferramenta que ele está conhecendo ainda, né, uma ferramenta que ele está se apropriando dela ainda. Então, quando eu falo sobre esse ensino híbrido, eu tenho que pensar justamente nisso. De que forma aí que eu vou estar aliando os momentos presenciais com os momentos à distância do aluno, né, que ele vai estar em casa, por exemplo. De que forma que eu consolido essa aprendizagem da criança. Então, isso tudo vai estar englobando o ensino híbrido, né? Então, uma das principais características dele também é esse pensamento estratégico que a gente vai ter que ter, esse planejamento dentro das atividades e dentro de todo o conteúdo. Então, o meu planejamento, ele tem que estar abordando, por exemplo, que tipo de ferramenta digital ou que tipo de ferramenta tecnológica, ou se eu não vou estar utilizando nenhum tipo de ferramenta tecnológica, mas o que eu vou estar oferecendo para essa criança além disso. Como que eu vou estar repertoriando essa criança para essa aprendizagem? Então, eu preciso estar dispondo de material de pesquisa para essa criança, que a gente tem que pensar em todas as realidades e sempre pensando em estimular o aluno a ser ser autônomo, né, nessa pesquisa, nessa busca. Então, o professor vai ter um papel ali de mediador dessa aprendizagem. E como mediador, a criança não sabe ainda selecionar fontes de informação que são confiáveis. Então, o professor precisa selecionar, ou precisa indicar, dar o caminho para ele, olha, tal site é confiável para informação, tal site não é confiável. Então, tudo isso precisa ser pensado para quando eu vou fazer o meu planejamento dentro de uma abordagem híbrida, né? Então, esse professor, como mediador da aprendizagem, ele vai além de transmitir conteúdo. A gente já sabe que o papel do professor, há muito tempo, não é um de transmissor do conteúdo. Ele não vai só transmitir. Ele vai além disso. Ele vai estar proporcionando aí, dando oportunidade para que o aluno realmente aprenda.
e aprenda por meio aí, agora, da BNCC, desenvolvendo habilidades para alcançar as competências que são necessárias para esse trabalho, né? Então, esse processo de aprendizagem do ensino híbrido, dentro do ensino híbrido, ele precisa ser mais interessante e muito mais significativo para esse aluno, que é outra característica que a gente tem que pensar. As aprendizagens significativas, elas são fundamentais para que o aluno desenvolva qualquer tipo de pensamento estratégico, pensamento raciocínio lógico e tudo mais. Então, a aprendizagem significativa dentro do ensino híbrido, ela precisa ser muito mais, ela tem que ser muito mais significativa para a criança, ou seja, precisa fazer sentido para essa criança. Não adianta pensar de qualquer forma de que essa criança vai, eu vou simplesmente dar uma atividade para ela fazer em casa e pronto, isso é ensino híbrido. Não. Eu preciso planejar, eu preciso dar um feedback para essa criança, eu preciso pensar em oferecer esse ensino que é personalizado, é isso que a gente tem que pensar. Quando eu falo de ensino híbrido, é essa personalização do ensino. Então, para que esse ensino híbrido funcione, eu tenho que pensar que eu vou além de usar e disponibilizar as tecnologias que eu tenho aí para poder estar utilizando, né, esses recursos tecnológicos que eu vou estar utilizando. Eles são, como diz o próprio nome, recursos tecnológicos. Aí eles favorecem e potencializam a aprendizagem que a gente vai estar desenvolvendo com as crianças. Então, eu não tenho essa questão de, que o ensino híbrido é muito difícil, que o ensino híbrido ele é muito complicado, eu não sei fazer, né, eu não sei desenvolver esse ensino híbrido. Não. A gente tem que pensar que ele é um aliado muito importante para a gente professor, e para a família, nesse momento onde não posso colocar todas as crianças dentro de sala de aula. Eu tenho um limite de crianças para colocar dentro de sala de aula. Então, tudo isso tem que ser pensado. Devido a esse isolamento e esse distanciamento social, as crianças estão reduzidas. Então, a gente precisa pensar como eu vou fazer para atingir aquelas crianças que não estão dentro da escola. Como que eu vou fazer para atingir aquelas crianças que estão fora da escola? Também, né? Aquelas crianças que estão no semipresencial e as crianças que estão no presencial e as crianças que estão à distância apenas. Eu tenho certeza que muita gente fez faculdade à distância aqui, fez EAD e sentiu uma dificuldade muito grande porque não existia uma tutoria, na verdade, que favorecesse esse aprendizado. Então, demandou muito do aluno para isso, de pesquisa, de trabalho, de iniciação do aluno. E de que forma que a criança vai se sentir se ela precisar ter todas essas atitudes sozinhas. Então, eu preciso pensar nisso. O que eu vou estar oferecendo e qual é a aplicabilidade que eu tenho dessas formas de aprendizagem dentro do ensino, no dia a dia da criança, aquela criança que está lá em casa, que está o dia todo brincando, que está o dia todo sem fazer nada, às vezes, que não tem uma rotina de estudos, que não tem uma rotina, que às vezes não tem um local de estudos adequado. Então, tudo isso eu tenho que pensar quando eu vou falar de ensino híbrido, quando eu vou falar de ensino para poder atingir esses objetivos que eu tenho. A Priscila falou que já é difícil para adulto, imagina ensino infantil. Exatamente, para a educação infantil ainda é pior ainda, porque existem propostas que precisam ser bem pensadas. Então, essas propostas, elas têm que ser, como eu falei, têm que ser significativas, né? Então, o EAD é sem acompanhamento nenhum mesmo, não tem acompanhamento dentro do EAD. Né? E dentro do ensino híbrido, a questão maior não é deixar a criança por si só, mas é realmente pensar de que forma que o professor, como um mediador ali do conhecimento, vai estar fazendo para poder planejar atividades que sejam significativas e que ajudem essa criança a pensar, que ajudem essa criança a chegar no resultado final, alcançar os objetivos que são propostos ali, né? E aí eu entro para as metodologias ativas, né? Então, por exemplo, a gente tem as diversas metodologias que podem ser aplicadas aí dentro do ensino híbrido, né? Por exemplo, eu tenho uma metodologia de estar trabalhando com repertoriando as crianças com vídeo. É uma forma, eu vou estar dando vídeos para a criança, vídeos que sejam de sites confiáveis, né? Por exemplo, como o YouTube Edu, para poder estar tratando algum determinado tema, algum determinado conteúdo. Então, a gente vê que ao longo de todos esses anos que a gente vem desenvolvendo aí metodologias, a gente tem que pensar em traçar caminhos que vão estar combinando essa educação à distância com essa educação que vai estar agora dentro de sala e dentro de escola. Então, para isso, a gente precisa refletir um pouco mais sobre como que ela tem que ser flexível, de que forma é isso, e adequar esse tempo que a gente está. Porque a criança está em casa, ela tem um tempo muito ocioso
E nesse tempo ocioso, o pai, a mãe, a família está trabalhando e a criança fica com quem? Quem vai acompanhar? Então, tudo isso tem que ser pensado quando eu vou falar sobre metodologia ativa dentro do ensino híbrido. Né? Então, quando a gente fala sobre híbrido, é aquela questão de misturar. Né? Híbrido ele significa isso, essa mistura, esse mesclado que tem. Então, como eu falei, a educação sempre foi misturada, a educação sempre foi híbrida, só que, na verdade, a gente nunca deu esse nome para ela. Híbrido, na verdade, é um conceito muito rico, porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, a gente pode combinar diversas formas de aprendizagem dentro de uma forma só. A resolução de problemas, a questão de práticas de aprendizagem, influenciar os caminhos de aprendizagem da criança dentro da sala de aula, modelos híbridos junto com essas metodologias ativas, eles proporcionam aí uma contextualização maior do que realmente é aprender para a criança. Então, isso a gente tem que estar pensando quando eu falo de apoio, por exemplo, de metodologia ativa, de plataforma de ensino, de aplicativo, de recursos, de mídias, né, de mídias informativas. Então, todos essas questões, esses aspectos todos, eles precisam estar dentro do planejamento do professor. Mas o professor precisa dominar o básico disso para poder estar conseguindo uma maior mescla ali nesse ensino híbrido, né, nesse ensino presencial e nesse ensino remoto. Então, ele precisa pensar nisso. Então, o ensino híbrido ele vem ser um aliado das formas de aprendizagem que a gente tem. Por quê? Porque as crianças não aprendem da mesma forma, as crianças aprendem de formas diferentes. Todo mundo aprende de forma diferente, cada um tem a sua forma de aprendizagem. E traz alguns benefícios, né? Como eu já falei, essa questão do aluno como protagonista, essa questão de mostrar aí e influenciar essa aprendizagem da criança por diferentes modelos, por diferentes formas, na verdade, né? Então, a gente tem a tecnologia que vai favorecer o nosso aprendizado e essas metodologias ativas, que é a questão de trazer um pouco dessa equidade que a gente tem entre os estudantes. A gente não pode esquecer disso. Não posso oferecer para todo mundo da mesma forma. Eu tenho que oferecer de forma que eu consiga alcançar aquele que está um pouco mais atrás do outro. Então, eu tenho que oferecer mais para quem precisa de mais e oferecer menos para quem precisa de menos. Não é sempre assim. Eu preciso estar dosando, na verdade, adequando ao perfil do aluno aquela metodologia que eu vou estar oferecendo. Quando a gente fala de ensino híbrido, a palavra que vem para a gente é personalização, ou seja, você vai personalizar o ensino para você estar ajudando aquela criança na aprendizagem. Então, através dessas metodologias, por exemplo, a gente vai estar proporcionando aí que essa criança adquira uma autoestima, de que essa criança adquira uma autonomia maior e de que ela também desenvolva suas próprias estratégias para resolução de problemas, para resolução de levantamento de hipóteses e tudo mais. Então, quando a gente vê aí, por exemplo, que a aprendizagem por meio de transmissão, né, só a transmissão de conhecimento, ela é muito ela não faz nenhuma diferença, nenhuma grande diferença, a gente tem que começar a parar e se questionar. Será que essa aprendizagem por meio, por exemplo, da experimentação, será que ela vai valer a pena? Essa aprendizagem por meio de resolução de problemas. Então, são metodologias ativas. Esses modelos híbridos, eles vêm para poder estar equilibrando aí essa questão de o quanto o professor vai intervir, o quanto a gente vai estar entendendo essa teoria e o quanto a gente vai estar colocando essa teoria na prática, na verdade. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre dar uma ênfase maior nessas metodologias dentro da sala de aula. Já a Base Nacional Comum, né, a BNCC, ela traz para a gente uma referência sobre isso, né? Outros documentos anteriores também traz, o PCN, a DCN também traz para a gente essa aprendizagem em espiral, na verdade, né? Que a gente vai levar o aluno a aprender a partir de diferentes níveis. Então, a gente vai ter aí um acompanhamento do ritmo de aprendizagem do aluno. E isso a gente parte aí para a questão de avaliação, de que forma que eu vou estar realizando, por exemplo, as avaliações aí dentro do meu aprendizado do aluno, né? Então, de que forma que se dá esses processos avaliativos? Então, os objetivos que a gente tem aí é pensar. Primeiro, eu tenho que sair dessa casinha que a gente está fechado há muito tempo, de que a avaliação se restringe a aprovar e reprovar, que a avaliação se restringe a dar nota e não dar nota. Né? Então, a gente tem que sair disso, apesar de que no mundo real, no mundo fora da escola,
essa questão de avaliação, ela é feita para isso, ela é classificatória, mas dentro da escola não pode ser assim, porque dentro da escola todo mundo tem que ter a oportunidade igual e a oportunidade equitativa de aprendizagem, então eu não posso avaliar a criança só por uma avaliação que ela fez, só por uma prova que ela fez e dar 10 para ela aquele dia, mas nos outros dias ela não fez nenhuma atividade, em comparação a outra criança, em todas as outras atividades ela fez e tirou 10 e foi super bem, e em uma avaliação apenas ela não foi bem. Eu vou estar medindo a nota dela em cima daquilo dali. Eu não posso, eu tenho que pensar muito bem. Então, eu preciso pensar que a avaliação ela vai ser um instrumento para estar reorientando toda a prática pedagógica que eu tenho. Então, essa personalização que eu tenho dentro do ensino híbrido vai exigir do professor também uma maior lucidez, né, em relação ao que é a avaliação em si. Então, é sair desse foco que a avaliação ela não tem a questão de aprovação e reprovação, mas que ela tem a questão de flexibilizar essas aprendizagens e estar fazendo da melhor forma possível a questão de levar essas crianças, então, para a sala de aula, para dentro da sala de aula. Aqui perguntando, pode ser dizer, então, que precisa ter um bom relacionamento entre pais e professores, nesse caso. Exatamente. Quando existe um bom relacionamento entre pais e professores, a aprendizagem é muito mais significativa para a criança. Porque, para pensar, quando a gente era pequeno, quando nós éramos crianças, o quanto a gente ficava feliz quando o pai, a mãe, quando alguém vinha para fazer alguma atividade com a gente. Ou então, quando a gente fazia alguma atividade, ia mostrar para alguém isso. Quando a gente fazia um desenho, ia mostrar para alguém. Esse reconhecimento, essa valorização, esse validar aquilo que a criança fez é muito importante por parte dos pais e por parte do professor também. Por isso, precisa do feedback para a criança, ou seja, dar um retorno sobre tudo aquilo que a criança fez, um retorno sobre todas as atividades que a criança realiza. Então, o professor tem que planejar muito bem isso. Eu não posso aí desenvolver 500 atividades, sendo que eu não vou conseguir dar o retorno para ninguém. Então, eu tenho lá 30 alunos, eu vou fazer 2, 3 atividades para poder dar o retorno mais rápido para essas crianças. E não pensar de uma forma que, eu vou começar a fazer de qualquer jeito e vou dar aí um feedback mais ou menos. Não, a criança vai saber que você está dando um feedback mais ou menos. Então, precisa ter realmente um bom relacionamento entre os pais e os professores, essa parceria entre escola e os pais e a família é fundamental para estar trabalhando dentro desse modelo híbrido de aprendizagem. E isso diminui a frustração da criança. Né? Quando a gente pensa nessa personalização, isso vai estar diminuindo essa frustração da criança. Então, a gente tem que pensar que uma das competências da BNCC é a cultura digital, que fala sobre a cultura digital. Então, por que eu não estar utilizando essa cultura digital a favor da aprendizagem? A favor aí dessas tecnologias que vão permitir o registro por meio de jogos. A criançada hoje em dia tem acesso a diversos jogos no celular, diversos jogos em tablets e tudo mais. E por que não eu estar pensando em colocar um jogo, colocar uma atividade que realmente vai fazer diferença para essa criança? Que realmente vai trazer algo para essa criança. Então, facilitar aí, na verdade, essas múltiplas formas de comunicação que a criança tem, né, em diferentes maneiras de compartilhamento. Por exemplo, mídias sociais, eu tenho jogos, eu tenho aplicativos, eu tenho vídeos que a criança pode assistir, eu tenho plataformas educacionais que são disponíveis de graça para a criança estar fazendo, por exemplo, o cadastro e estar utilizando, o Eureka, eu tenho o Khan, então eu tenho outras plataformas que são aí, que vão estar me auxiliando nessa organização de flexibilizar a aprendizagem e estar adaptando a realidade de cada aluno e estar adaptando a realidade de cada grupo. Então eu tenho que ofertar diferentes formas para que essa criança consiga aprender. Tá? Então, essa personalização, esse protagonismo do aluno é que vai guiar, na verdade, o trabalho do professor para esse ensino híbrido, para trabalhar esse ensino híbrido dentro de uma forma bem eficaz mesmo. Tá? E aí a gente dá uma olhadinha nas formas que nós temos de ensino híbrido, né? Porque nós temos aí o ensino híbrido, então quais são os modelos? Então a gente tem rotação por estações, a gente tem questão de laboratório rotacional, rotação individual, a questão do virtual aprimorado, o à la carte, o flex, e o que eu mais gosto, que é o sala de aula invertida, que é o que eu mais utilizo hoje em dia. Né? Então, o que é isso, então? Então, eu tenho aí, por exemplo, desse modelo rotacional.
né? Eu tenho a sala de aula física, eu tenho a sala de aula, o ensino online. Então, eu tenho o modelo rotacional, essa rotação por estações, ou seja, eu utilizava muito essa rotação por estações dentro de sala de aula quando tinha todos os alunos. Então, eu montava estações diferentes, né, com 4 ou 6 cadeiras e mesas, e cada estação tinha uma atividade para ser feita, tinha um jogo, tinha alguma atividade que necessitava ou utilizar um livro, ou fazer uma leitura, ou resolver um problema, resolver uma situação, ou estar utilizando, por exemplo, o tablet, que era disponibilizado na escola, está utilizando o notebook para poder estar fazendo uma pesquisa, né? Então, isso é a rotação por estação e favorece muito a aprendizado da criança. Então, por exemplo, ela tem as orientações todas naquela estação, ela vai resolver, ela tem uma instrução para poder realizar aquela atividade, ela tem uma outra estação, que ela vai fazer um trabalho mais colaborativo, ela tem uma outra estação, que vai estar trabalhando, por exemplo, com o professor como instrutor, então os alunos eles vão estar revezando o tempo todo dentro do ambiente da sala de aula. Isso é uma das modalidades que a gente tem aí, dos recursos que a gente tem para o ensino híbrido. Depois, a gente tem a questão do laboratório rotacional, né? Como é que funciona? A gente tem aí o laboratório rotacional da seguinte forma: a sala de aula ela acaba se transformando num laboratório de ensino online. Então, dentro dessa sala de aula, a gente tem a instrução direta do professor sobre um determinado conteúdo, e dentro desse conteúdo as crianças vão estar utilizando ferramentas digitais que são disponibilizadas dentro de sala de aula, no caso, né, para poder estar fazendo pesquisas e levantando informação. Então, tudo isso parte de um modelo virtual para a criança, né? A rotação individual, né? Cada aluno ele tem um roteiro individualizado de estudos, ou seja, o fulano tem um roteiro que é só para ele. Essa personalização no estudo, essa personalização dentro de sala de aula, vai favorecer toda a aprendizagem, porque cada criança ela se desenvolve de uma maneira. Então, no final, a gente vai ter uma roda que vai possibilitar essa troca de conhecimento entre todos eles. Então, quando algum aluno que tem um roteiro individualizado vem compartilhar com a gente como que foi isso, é muito produtivo para os outros. E a gente não precisa fazer esses modelos, né, o dia todo, quando eu vou começar, quando eu vou iniciar a implantar essas formas de aprendizagem dentro da minha sala de aula. Eu posso estar fazendo aos poucos, faço ali a rotação por estação a cada 10 minutos, então dá 10 minutos, 20 minutos, preparo uma atividade que dá mais ou menos esse tempo, para que a criança realize individualmente ou coletivamente, e para que ela faça aí com a maior autonomia. Então tem que tomar cuidado quando eu vou falar sobre isso, por quê? Porque a criança ela tem que ter uma autonomia aí para poder estar realizando essas atividades, né? Aí nós temos a questão do virtual aprimorado, né? Ou seja, que a criança ela vai ter aí, ela vai trabalhar em casa, né? Ela vai dividir o seu tempo em casa, vai dividir seu tempo de aprendizado no remoto e vai estar acessando os dois conteúdos de uma mesma forma, né? Então ela tem os conteúdos de uma mesma forma, leva para casa, faz essa questão de utilizar e conhecer todo esse conteúdo, e depois também a gente tem a questão do trabalho com o modelo, como eu falei, né, que é a sala de aula invertida, né? O que é a sala de aula invertida? Então, trata-se de uma prática que é mais supervisionada pelo professor. Então, e precisa muito da participação da família, né, ou de quem está ali junto. Por quê? Porque possibilita que, por exemplo, um determinado conteúdo seja tratado antes de que a criança esteja na escola. Então, por exemplo, você coloca um determinado conteúdo. Vou dar um exemplo que eu fiz agora essa semana. Eu coloquei aí uma sequência didática para as crianças com habilidades específicas para trabalhar a questão de pesquisa, levantamento de informações, habilidades que desenvolvam aí o pensamento crítico e reflexivo da criança. E de que forma que eu coloquei isso? Com uma temática que toda criança gosta, né, que é falar sobre dinossauros. Então, vamos ter uma sequência didática sobre dinossauros, repertoriei toda a criançada, tudo isso em casa, eles vão fazer isso em casa, e mais para frente eles vão trazer isso de forma ao quê? A fazer como se fosse um resumo daquilo que eles aprenderam sobre os dinossauros, mas não é qualquer dinossauro, é sobre os dinossauros que foram encontrados no Brasil. Então eu precisei buscar sites confiáveis para poder estar repertoriando essas crianças e promover essa aprendizagem que é mais significativa. Então essa sala de aula invertida a criança tem esse primeiro contato com o conteúdo em casa, para depois ela ter esse contato
dentro de sala de aula, ou seja, ela vai fazer tudo isso dentro de casa, essa pesquisa, esse levantamento de informações, para depois ela estar trazendo para a gente essa informação e está compartilhando com os outros. Nesse caso, eu utilizei uma outra ferramenta, que foi o Google Formulários, que dentro do Google Formulários eu coloquei todo o roteiro que a criança precisa seguir, coloquei todas as etapas que a criança precisa fazer, todas as orientações. Então, tudo isso é trabalhado de uma forma a facilitar, porque o Google Formulários hoje, a maioria das crianças tem acesso, né? E aquelas crianças que não têm acesso? Aquelas crianças que não têm acesso, eu vou estar disponibilizando de forma impressa, de forma física para a criança. Isso não vai diferenciar nada. O que vai diferenciar é que a criança que tem um recurso digital, tem internet aí, ela vai poder fazer mais pesquisas e procurar mais informações. Essa é a diferença. Tá? Mas mesmo assim, isso não difere o ensino. Isso não vai dizer que um aprendeu mais e que um aprendeu menos. De repente, uma leitura muito bem feita de um texto impresso que foi enviado para casa é muito melhor do que a criança olhar 10 sites correndo rápido e não ter informação nenhuma sobre aquilo. Então, vai depender muito ali da qualidade e do esforço e do protagonismo que aquela criança vai estar desenvolvendo dentro de sala de aula. Então, essa é a sala de aula invertida, que é um dos modelos que eu estou utilizando hoje, que eu acho muito mais satisfatórios, vamos dizer assim. Quando a gente fala dessa personalização do ensino híbrido, a gente tem aí que pensar em 4 questões. Primeiro, é a mudança do papel do professor, né? Esse professor precisa estudar, esse professor precisa entender, compreender, refletir, né? Sobre tudo que é realmente esse ensino híbrido, de que forma que isso vai estar sendo favorável para ele, de que forma que ele vai estar utilizando isso e flexibilizando isso dentro da sala de aula. Depois, a gente tem que pensar que os alunos aprendem de uma forma diferente. Então, quando eu personalizo o ensino, quando eu personalizo esse conhecimento todo, a gente tem que conhecer mais ainda dos nossos alunos, né? Desenvolver uma relação muito melhor com eles, entender até onde essas crianças conseguem ir, compreender de que forma que elas vão poder seguir, né? E depois, o terceiro aspecto, que é a importância do feedback para o professor, ou seja, esse feedback, essa resposta que a gente tem do aluno, da família do aluno, de como ele está aprendendo, de como que ele não está, como que ele está se engajando lá em casa, é muito importante para que a gente defina aqui de que forma que eu vou estar conseguindo personalizar novamente esse ensino para a criança. E por último, e não menos importante, que ele é o mais importante, eu acho, essa questão de autonomia do aluno. Essa reflexão aí vai servir também para essa criança pensar, nossa, eu consegui fazer sozinho, então eu consigo fazer, eu posso fazer. Além de autonomia, a gente está trabalhando também a questão de autoestima da criança. E isso é muito importante trabalhar quando a gente fala de uma forma que a criança está sem supervisão dentro de casa, na verdade, sem supervisão do professor, ela está sem supervisão do adulto, do familiar e tudo mais, mas ela está sem supervisão de um professor. A gente sabe que os pais, eles têm uma grande dificuldade de tempo, de conhecimento, né, disponibilizar conhecimento, porque nós aprendemos de uma forma, a nossa geração aprendeu de uma forma mecânica, de uma forma tradicional, e a gente tenta reproduzir isso agora, nas crianças. Só que quando você é professor, você entende um pouco mais e você não vai fazer dessa mesma forma. Você compreende como que se dá esse desenvolvimento da criança e como que ela constrói o conhecimento. Nem todo pai, nem toda mãe, nem todo familiar tem esse conhecimento sobre isso. Então é preciso você também adequar e dar essa autonomia para os pais também, tá? Eu vou deixar aqui, né, nos comentários, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, que daí eu disponibilizo um material que eu fiz sobre o que é o ensino híbrido e eu coloco para todo mundo. Então, é isso, gente. Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que todo o trabalho a ser desenvolvido, né, dentro do ensino híbrido, ele tem que pensar, ele tem que levar em conta aí a questão de avaliar sempre, essa avaliação formativa durante o processo processual, que vai estar aí no decorrer do período sendo desenvolvida. E que, além disso, é colocar uma nova cultura escolar em relação ao ensino híbrido, né? Quais são os elementos dessa cultura escolar? Quais são os princípios? Quais são os valores dessa criança? Qual é o sistema de gestão que a gente tem na escola? Né? De que forma que essa gestão aceita, de que forma que essa família da criança aceita também esse ensino híbrido, como que ele enxerga isso? Será que eles já conseguem entender que esse desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento educacional, eles precisam estar atrelados um no outro?
Se eles não compreendem ainda, a gente tem que fazer de uma forma, explicar e argumentar, e mostrar de que realmente isso faz valer a pena para a aprendizagem da criança, tá? Utilizando esses diferentes recursos, essas tecnologias que nós temos, isso tudo gradualmente, não precisa colocar nada imposto, nada que é imposto a gente gosta, né? Mas que isso vai estar implicando diretamente no trabalho docente, então esse professor precisa de uma formação melhor, ele precisa de uma formação mais ampla, que ele compreenda como que funciona isso, e ele precisa aí desconstruir algumas coisas para poder reflexionar sobre isso, né? Ter uma reflexão maior sobre todo o trabalho que ele já vem desenvolvendo em cima da sua prática pedagógica. Então, essa questão de flexibilização das aprendizagens não é só do aluno, mas também ela é do professor. E quando o aluno participa junto com o professor ali, essa construção de aprendizagem, ela vai ser muito mais significativa. A gente já sabe disso também, né? Então, quando a gente for pensar ensino híbrido, a gente tem que pensar na infraestrutura toda do desenvolvimento profissional desses docentes, desses professores, no engajamento que esses docentes vão estar se propondo, além desses docentes, em todos os funcionários administrativos, em toda a equipe de suporte, em toda a comunidade, na verdade, de que forma que essa comunidade vai receber isso. Então, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente não pode deixar simplesmente. Por quê? Porque a gente vai envolver professores, comunidade escolar, direção, equipe gestora, vai estar envolvendo a família, né? Então, a gente tem que pensar que mudanças vão ser positivas e algumas mudanças a gente vai ter que pensar e estar flexibilizando elas para que isso não venha, para que isso, na verdade, venha a ser melhorado. Para isso, eu preciso entender que para eu fazer e aplicar esse ensino híbrido, eu preciso aí ter reuniões para compartilhamento de experiências entre os professores, entre os docentes. Eu acho que essa é uma das formações mais ricas que os professores têm, que é a questão de compartilhar informações uns com os outros, né? E é para isso que eu estou aqui, para poder realmente compartilhar um pouco da informação, um pouco do conhecimento que eu tenho. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo, um beijo para todo mundo e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.